Bom dia, colegas. Vamos a mais um vídeo, né? Sobre conteúdos da matemática diversos, né? São breves explicações sobre como resolver alguns exercícios e umas teorias básicas, tá bom? De uma maneira bem resumida, né? Bem rápida, para não cansá-los. Bom, sem perder o fundamento, claro, sem perder a solidez do conteúdo. Vamos lá. Então, agora vamos tratar de propriedades das raízes. Propriedades das raízes. Quais são as propriedades das raízes? Então, primeira propriedade. Primeira propriedade. Se eu tenho a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B, podemos conservar o radical, raiz enésima, de A vezes B, e multiplicar o radicando de A vezes B. Aí você fala, nossa, professor, eu não entendi nada, né? Bom, sempre vamos com exemplo na sequência, porque o exemplo é que deixa as coisas mais claras, né, para os alunos. Tá bom? Então, respeitado, claro, as condições de existência, né? O n tem que ser um número natural, não nulo, né? A b números reais, tá bom? Então, respeitadas as condições de existências, né? Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B é raiz enésima de A vezes B. Vamos ao exemplo? Então, imagina o seguinte. Se eu tenho aqui a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 18. Raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 18. Bom, eu posso conservar a raiz quadrada e multiplicar 2 vezes 18. 2 vezes 18 vai dar a raiz quadrada de 36. Bom, qual a utilidade? Antes eu não tinha a raiz exata de 2 nem de 18. A raiz 36 eu tenho. A raiz 36 é 6. Ok? Bom, vamos então à segunda propriedade. Segunda propriedade. Pode notar que os índices são os mesmos, né, por enquanto. Assim como tem a multiplicação, temos também na divisão. Então, se tivermos a raiz enésima de A dividido, né, pela raiz enésima de B, também conservamos o radical, né, e dividimos A por B, raiz enésima de A sobre B, sempre respeitando as condições de existência, né? O B não nulo, o N natural também não nulo, tá bom? A e B números reais. Então, respeitando as condições de existência, essa é a nossa segunda propriedade. E vamos ao exemplo para entender, professor, porque do jeito que está aqui não dá para entender, é muita letra, né? Vamos lá. Então, imagina o seguinte, se eu tenho a raiz de 18 dividido pela raiz de 2. Bom, como as duas raízes têm o mesmo índice, raiz quadrada, podemos conservar a raiz e dividir 18 por 2. Bom, raiz de 18 dividido pela raiz de 2 vai dar a raiz de 18 por 2 dá 9. E agora sim, a raiz de 9 sabemos que é 3. Tá bom? Essas duas propriedades são muito úteis, né? Essa principalmente quando a gente vai simplificar radicais, né? A gente vai entrar nesses detalhes posteriormente. Vamos agora à nossa terceira propriedade. Terceira propriedade. A terceira propriedade diz o seguinte. Se nós temos a raiz da raiz. Então, a raiz enésima da raiz emésima de A. Podemos multiplicar os índices. Podemos multiplicar os índices. Ou seja, isso é equivalente à raiz n vezes m de A. Como assim, professor? Vamos ao exemplo. Então, imagina o seguinte, que eu tenho a raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Veja bem, isso aqui equivale a raiz quadrada de, podemos multiplicar, 3 vezes 2, 6. Raiz sexta de 64. Ah, mas qual é o número que é multiplicado por ele, elevado a 6, né? Multiplicado por ele mesmo, elevado a 6, vai dar 64. 2. Pois sabemos que 2 elevado a sexta resulta em 64. Bom, quarta propriedade. Quarta propriedade das raízes. Imagina que eu tenho aqui a raiz enésima
de A elevado a M. Nós podemos fazer o seguinte. Podemos multiplicar esse N por um determinado fator, vezes P, e multiplicar também o expoente por um determinado fator, vezes P. Então, a raiz enésima de A elevado a M é a mesma coisa, dá o mesmo resultado que a raiz enésima de A elevado a MP de índice NP. Você fala, professor, não entendi. Vamos lá, um exemplo, por favor. Então, um exemplo bem prático disso, né? Se eu pego assim, a raiz sexta de 64, que é essa que está aqui em cima, a raiz sexta de 64. Olha, a raiz sexta de 64 é a mesma coisa que a raiz sexta de 64 equivale a 2 multiplicado por ele mesmo, elevado a sexta. Certo? Acompanhe comigo. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Bom, como os dois índices são os mesmos, eu posso dividir por 2. Dividir por 2. Dividir por 2 é equivalente a multiplicar por meio, né? Multiplicar por meio. 6 divide por 2 vai dar 3. Raiz cúbica de 2 elevado a 6 divide por 2 vai dar 3. Olha aí, continua o mesmo resultado. Ah, professor, mas eu poderia ter dividido por 6 para chegar rapidamente ao resultado. Sim, poderia e deve. Aliás, a gente pode dar continuidade. Olha, divide por 3. Divide por 3. 3 divide por 3 dá 1. Só que não tem raiz de índice 1. Portanto, vai ficar apenas 2 elevado à primeira. 2 elevado à primeira é 2. Ou seja, a raiz sexta de 64, 2. Tudo bem? Assim como a raiz sexta de 64 é igual a 2. Ok? Muito obrigado, amigos.